Olá, eu sou Ricardo Riemann e seja bem-vindo ao canal História, Casos da Antiguidade. Com a renúncia de Dom Pedro I, em 1831, iniciou-se o período da regência, um governo de transição, que aconteceria até que seu filho Dom Pedro II tivesse maturidade para assumir o seu lugar. A Guerra dos Farrapos, também conhecido como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi um movimento ocorrido no Rio Grande do Sul contra o governo imperial do Brasil entre os anos de 1835 e 1845. Este período histórico é entendido até hoje como a revolta civil mais longa que ocorreu no Brasil. Um dos grandes destaques deste movimento é que havia uma forte participação de negros que lutavam pelo fim da escravidão, que também tinha intuito de formar a República Rio-Grandense. A Guerra dos Farrapos foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade do território do Brasil. E neste vídeo vamos descobrir as causas da Revolta dos Farrapos e se eles eram abolicionistas e qual o fim dos negros envolvidos. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estanceiros, nome dado no estado do Rio Grande do Sul para donos de fazenda de criação de gado ou agricultura. Uma estância. Esses donos de terras estavam extremamente descontentes com a política fiscal do governo imperial brasileiro. Bom, no século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto a carne seca, também chamada de charque, que era vendida como principal alimento dos escravos no sudeste e no nordeste do Brasil. Os gaúchos estavam insatisfeitos com o governo imperial por conta dos impostos que eram cobrados sobre os produtos rio-grandenses, como erva mate, charque e couro. A carne seca gaúcha pagava 25% de impostos, enquanto que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. O Uruguai, por exemplo, pagava apenas 4% pelo seu produto vendido no Rio de Janeiro. Havia também a simpatia pelos ideais republicanos, o que nutria um desejo de independência. Bom, esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior. A principal exigência dos fazendeiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudaram a entender o início dessa revolta. Insatisfação com a taxação sobre o gado da fronteira Brasil-Uruguai, insatisfação com a criação da Guarda Nacional, insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834, insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província, e circulação das ideias federalistas e republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835, quando um grupo formado por cerca de 200 revolucionários, liderados por Bento Gonçalves, que se autodenominavam farroupilhas ou farrapos por conta do estado esfarrapado de suas roupas, tomaram Porto Alegre e exigiram a retirada das tropas imperiais. Eles também reivindicaram a nomeação de novo presidente da província. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter separatismo, mas à medida que a situação avançou, a ideia separatista ganhou força. Em 1836, os rebeldes proclamaram a independência com a instituição da República Piratini, cidade que seria a nova capital. Bento Gonçalves, o grande comandante dos farrapos, seria o novo presidente. Obviamente, o Império não reconheceu a independência e seguiu lutando contra os farrapos. Bento Gonçalves foi preso, mas o movimento já estava centralizado em outros lugares, com Davi Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi. Contudo, Bento Gonçalves, que havia sido enviado para o Forte do Mar, na Bahia, conseguiu fugir a nado. Canabarro e Garibaldi foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, pois essa região foi tomada pelo governo imperial
em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outra província do sul do Brasil, teve, em geral, combates de baixa intensidade. Isso é perceptível, pois ao longo de 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. A cabanagem, por exemplo, em 5 anos, resultou em 30.000 mortos. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores sobre se os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil, ou se apenas queriam garantir mais autonomia para a sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não os apoiou. Os combatentes concentraram-se em confrontos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Seival. No entanto, à medida que a ação imperial consolidava-se, os farrapos perderam força e partiram para a guerra com táticas de guerrilha. Os farrapos assumiram essa estratégia a partir de 1842, quando o conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro. Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo imperial nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, o futuro Duque de Caxias. A ação de Caxias, à frente de 12.000 homens, foi muito eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações militares estratégicas e com diplomacia levá-los à negociação. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim à revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo imperial e os farrapos estipulou taxação de 25% sobre o charque estrangeiro, anistia para os envolvidos com a revolta, incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, mantendo a sua patente. Os provincianos teriam direito a escolher o próprio presidente da província. Entretanto, isso não foi cumprido. Os escravos que lutaram ao lado dos farrapos seriam aforreados, item também não cumprido. Os historiadores sabem atualmente que ao lado dos farrapos houve grande participação de escravos e negros libertos. Tal participação ocorreu pela habilidade de muitos deles em funções importantes. No entanto, muitos desses escravos também aderiram à luta dos estanceiros por falsas promessas de liberdade que lhes haviam sido feitas. A revolta realizada pelos farrapos não era um movimento de caráter abolicionista, uma vez que muitos dos estanceiros e chaqueadores possuíam uma grande quantidade de trabalhadores escravos e, portanto, para eles, a abolição não era economicamente viável. Havia sim farrapos que defendiam o abolicionismo, mas o movimento em si não tinha em sua pauta promover a abolição da escravidão, caso fosse vitorioso. Parte da Guerra dos Farrapos foi financiada com a venda de escravos no Uruguai. Outra grande polêmica que divide a historiografia foi o acontecimento da Batalha de Porongos, em 14 de novembro de 1844. A Batalha de Porongos aconteceu durante as negociações de paz, e nela, o grupamento de lanceiros negros das tropas de Davi Canabarro foram atacados supostamente de surpresa pelas tropas imperiais. No entanto, alguns historiadores apontam a evidência de que esse ataque tenha sido acordado entre os líderes farrapos e o Império. Esse ataque, segundo essa interpretação, foi a forma de colocar fim em uma polêmica que imperava as negociações, uma vez que o governo imperial negava-se a conceder a liberdade para os escravos fugidos que haviam aderido à revolta, pois isso seria um precedente que poderia incentivar fugas e revoltas de escravos em outras partes do Brasil. Pois bem, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.